Olá, queridos alunos da Rede Municipal de Abreu e Lima. Olha eu aqui mais uma vez, sou a professora Marcele Salles e hoje vamos falar sobre língua portuguesa, tá bom? Vou mostrar para vocês agora qual o conteúdo dessa aula. Uso dos porquês, turmas 4º e 5º ano, aula 6. Antes da gente começar o conteúdo, tenho que relembrar para vocês o nosso canal no YouTube. Não esqueçam, digitem lá no YouTube e procurem o nosso canal Escola na TV Abreu e Lima. Não esquece de se inscrever, onde tem esse sininho aqui, tá? E a cada aula que você for assistir, no final, não esquece de dar aquele famoso like, tá bom? Nessa figura aqui, vocês observam que tem um rapaz tal, pensativo aqui, sem saber o que fazer, com tantos porquês. Então, a gente sabe que existem esses porquês. Então, nessa aula, a gente vai identificar onde é que a gente vai colocar cada um na frase direitinho, tá bom? E aí vai ajudar esse rapaz a entender onde é que a gente coloca cada porquê. E aqui nós temos: o uso dos porquês depende do sentido que queremos dar a uma frase. Então, para cada porquê, nós vamos ter elementos na frase que vai identificar qual deles é que a gente vai utilizar, tá bom? O primeiro que a gente vai falar é sobre quando usar o porquê separado sem acento. Usamos o porquê separado e sem acento nos seguintes casos: com o mesmo valor de pelo qual, pelos quais, pela qual ou pelas quais. Exemplos: o motivo por que lutei tanto foi fazer do mundo um lugar melhor para todos. Os caminhos por que andei eram repletos de rosas e espinhos. Então, no decorrer da aula, vocês vão entender como utilizar cada um. Então, vamos começar por esse e aí não se preocupem porque a gente vai entender bem direitinho. Mais exemplos. Com o mesmo sentido de por qual razão ou por qual motivo. Por que o sol brilha? Ninguém sabe por que a menina fugiu de casa. Ou com o mesmo valor de por qual. Exemplos: você sabe por que direção o ônibus foi? Porque o filme Ruth de Souza ganhou o prêmio de melhor atriz? Então, observem aqui que esse porquê, como é que ele está utilizado. Vejam aqui também, nessas frases onde tem o sinalzinho de interrogação no final. Porquê separado, sem acento, no início das frases interrogativas, ok? Ou então, nas respostas, porquê separado, sem acento. E aí, quando é que como é que eu posso substituir esse porquê separado sem acento? É possível substituir o porquê separado sem acento de acordo com o sentido desejado pelas expressões pelo qual, pelos quais, pela qual ou pelas quais. Vejam bem esses dois exemplos que eu trouxe para vocês. A primeira frase diz o seguinte: o motivo por que lutei tanto foi fazer do mundo um lugar melhor para todos. Lembram aquela primeira frase que eu dei para vocês no início da aula? Agora eu vou substituir esse porquê separado sem acento pelo qual. Então vamos ver o sentido da frase, se ela muda ou se ela permanece? O motivo pelo qual lutei tanto foi fazer do mundo um lugar melhor para todos. Perceberam que não mudou o sentido da frase? Então, esse porquê separado sem acento, substituímos pelo qual. Ok, tranquilo? E agora a segunda frase. Os caminhos por que andei eram repletos de rosas e espinhos. Os caminhos pelos quais andei eram repletos de rosas e espinhos. Perceberam? Como é que eu posso substituir esse porquê separado sem acento por esses daqui? Pelo qual, pelas quais, pela qual ou pelas quais.
Tranquilo? Agora, vamos falar do porquê separado com o acento circunflexo. Usamos o porquê separado com acento com o sentido de por qual razão ou por qual motivo. Só que perceba, no final da frase, antes de ponto final, ponto de exclamação e interrogação. Exemplos. Ele não veio à festa no sábado e eu imagino por quê. Estou feliz e não sei por quê. E os organizadores cancelaram o espetáculo por quê? Observaram aqui, ó, no final da frase, antes do ponto final, exclamação e interrogação. E agora nós vamos ver como é que a gente pode substituir. Como a gente viu no primeiro exemplo, agora também nós vamos ver como é que a gente pode substituir esse porquê separado com acento por quais termos. Quando a gente substitui pelas expressões por qual razão ou por qual motivo. Exemplos. Ele não veio à festa no sábado e eu imagino por qual razão. Ele não veio à festa no sábado e eu imagino por quê. Observaram aqui, ó, onde é que ele está empregado? Tranquilo. Agora na próxima frase. Estou feliz e não sei por qual motivo. Estou feliz e não sei por quê. Observaram essa substituição de um e de outro? Pronto, dessa forma não perde o sentido da frase e ele pode ser substituído por esses dois termos. Tranquilo, gente? Não esqueçam sempre de pegar seu caderno, seu lápis ou sua caneta e ficar anotando tudo isso que a gente está vendo, porque é importante para você depois memorizar ou tirar suas dúvidas em sala de aula com a sua professora ou seu professor. E aí você entender mais, não perder nenhuma regra da nossa gramática, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir. Agora, vamos ver o porquê junto sem acento, tá bom? Exemplos. O primeiro exemplo tem aqui. 23 de abril é o Dia Nacional do Choro, porque Pixinguinha nasceu nesse dia. O segundo exemplo. Porque discordei de sua opinião, ela me excluiu do grupo. E Bruno fez isso porque já estava cansado de tanta humilhação. Nesse caso, o porquê junto e sem acento é uma conjunção causal ou explicativa. Ou seja, ele está ali naquela frase para explicar alguma coisa. E tem o mesmo valor de pois, já que, visto que, uma vez que ou em razão de. Beleza, gente? Vamos lá. E agora, como é que a gente vai substituí-lo? 23 de abril é o Dia Nacional do Choro, porque Pixinguinha nasceu nesse dia. 23 de abril é o Dia Nacional do Choro, pois Pixinguinha nasceu nesse dia. Perceberam? Agora, porque discordei de sua opinião, ela me excluiu do grupo. Já que discordei de sua opinião, ela me excluiu do grupo. Perceberam aqui essa substituição? Então, ó, tranquilo, tá bom? E agora, vamos passar para o próximo, que é o porquê junto com acento. O porquê junto e com acento é um substantivo usado como sinônimo das palavras razão e motivo. Antes da gente falar desse porquê junto com acento, eu queria que vocês percebessem a importância do porquê. Vocês que, eu tenho certeza, quarto e quinto ano já estão fazendo redação, já estão construindo seus textos. Então, ó, o uso do porquê, ele é fundamental na construção desses textos, na produção desses textos. Então, fiquem bem ligados, bem atentos a todas essas regras,
porque elas vão ser fundamentais na produção dos textos de vocês. Tá bom? Para não tornar aquele texto cansativo, você vai saber qual palavra substituir para ficar um texto rico, tá bom? Porque tenho certeza, olha, não é só no 4º e 5º ano que a gente faz produção textual, não. Durante toda a vida de estudos acadêmicos, dentro da escola, vocês vão produzir textos. Então é fundamental que a partir de agora vocês tenham prazer de produzir esses textos. Para quando chegar lá no 3º ano, quando vocês forem fazer a prova do Enem, quando vocês forem fazer outras provas externas, vocês tenham familiaridade com os textos, tá bom? E não esqueçam sempre, gente, ó, de estar sempre lendo. Procura um livro para você ficar sempre junto da leitura, que é fundamental para a vida da gente, tá bom? Continuando. Quando usar o porquê junto com acento? O porquê junto e com acento é um substantivo usado como sinônimo das palavras, como eu havia falado, né? Razão e motivo. Vamos agora aplicá-lo dentro da frase. O governador precisa explicar o porquê de suas ações. E o outro exemplo é: eu procuro um porquê para a minha existência. Já que é um substantivo, ele pode também ser usado no plural. São muitos os porquês relacionados à minha atitude, considerada por algumas pessoas desrespeitosa. E esses porquês não bastam para você me deixar em paz? Então observem que esse porquê junto e com acento, ele é um substantivo. Então, usado como sinônimo das palavras. Então, ele pode ser usado no plural, tá bom? E agora, vamos substituir esse porquê junto com acento. Podemos substituir o porquê junto com acento pelas palavras razão e motivo. O governador precisa explicar a razão de suas ações. O governador precisa explicar o porquê de suas ações. Perceberam? A frase continua com o mesmo sentido. Então, essa expressão a gente pode trocar por esse tipo de porquê, certo? E a outra, essas razões não bastam para você me deixar em paz? Ou esses porquês não bastam para você me deixar em paz? Observaram aqui? O sentido da frase continua o mesmo, porque fizemos a correta substituição dos termos. Tranquilo, gente? Vamos passar. Trouxe para vocês agora exemplos de frases com os porquês. E a seguir vamos ler alguns trechos, exemplos de frases com os porquês, junto com acento, retiradas do livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, de 1920-1977. Vamos lá. Depois, na certa, escreverei algo alegre. Embora alegre, por quê? Porque escrevo sobre uma jovem que nem pobreza enfeitada tem. E adianto um fato. Trata-se de uma moça que nunca se viu nua porque tinha vergonha. Ele acrescentou irritado, sem atinar com o porquê de sua súbita irritação e revolta. Observaram aqui cada porquê dentro da sua característica, dentro dessa frase? Olha aqui, vocês depois vão dar um print nessa tela, ou se você estiver assistindo pela TV no canal 22, você vai tirar uma foto agora dessa tela, tá? Por favor, porque aí você vai pegar depois, dar uma revisada no início da aula e você vai ver a característica de cada porquê que está aqui, tudo aqui dentro desse pequeno trecho da obra de Clarice Lispector, tá bom? E agora eu trouxe dicas rápidas para o uso dos porquês, resumindo tudo o que aconteceu dentro da nossa aula. Porquê separado sem acento normalmente é usado em perguntas. Exemplo, por que você não foi à escola ontem? Porquê separado com acento, normalmente usado no fim das perguntas. Exemplo, a festa acabou, mas por quê?
Porque junto sem acento. Normalmente usado em respostas. Exemplo, a festa acabou porque houve uma grande confusão. E o porquê junto com acento tem valor de substantivo e aparece acompanhado de um artigo, por exemplo. Queria saber o porquê de sua tristeza para poder ajudá-lo. Aqui está o resumo de tudo isso que a gente falou até agora, tá bom? Então aí dá um print aqui nessa tela, que ele tem realmente o resumo de tudo isso que a gente viu até agora, tá bom? E agora, trouxe aquela hora do desafio. Vocês vão, nesse momento, dar mais um print aqui nessa tela. Se você estiver assistindo pelo canal 22, você vai tirar uma foto ou dar um print agora, se você estiver assistindo pelo YouTube. Dá uma pausa aí no canal do YouTube para você responder essa questão que eu trouxe para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão acertar, tá bom? Eu vou ler e aí você vai anotar no seu caderno e vai discutir com sua professora, seu professor em sala de aula e tentar descobrir a resposta correta. Vamos lá? Leia essa estrofe do poema Motivo, de Cecília Meirelles. Eu canto porque o instante existe e minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. A palavra porque, junto sem acento, em destaque, pode ser substituída sem prejuízo de sentido por todas as expressões a seguir, exceto, ou seja, menos, letra A, uma vez que, letra B, por qual razão, letra C, visto que, letra D, já que, ou letra E, pois. Então, você vai aí no seu caderno, colocar a resposta correta, tira a dúvida lá com a sua professora, seu professor em sala de aula, tá bom? Para descobrir, porque eu tenho certeza que vocês vão acertar. E eu só queria colocar aqui para vocês, ó, que o nosso Engrenadinho Júnior tá aqui, ó, sempre acompanhando as nossas aulas, sempre atento, que é o nosso companheirinho aqui diário das nossas aulas. E eu espero que vocês, ó, tenham gostado da nossa aula, tenham aproveitado bastante. Não esqueçam de assistir essas nossas aulas na TV Nova, no canal 22, durante a manhã, no horário de 7 às 8 e à tarde, 13 às 14. Tá bom? Não esqueçam também do nosso canal no YouTube, TV Escola Abreu e Lima. E aí você entra lá, se inscreve e dá o seu like, tá bom? Muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui conosco. Um beijo no coração e até a próxima.